Ok, dando sequência a nosso julgamento da tarde do dia 18 de novembro, agora o processo 116, Qualimarcas, de relatoria da conselheira Cíntia, é um paradigma a ser aplicado o resultado dele nos processos de itens 117 a 125. Cíntia, você tem a palavra? Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira instância que não conheceu a manifestação de inconformidade em razão da intempestividade de seu protocolo. Foi observado pelo ilustre julgador de primeira instância que as alegações trazidas na manifestação de inconformidade dizem respeito tão somente a questões formais, não havendo qualquer menção aos fundamentos contidos no despacho decisório combatido, nem tampouco qualquer referência aos fatos descritos no relatório fiscal, que embasou o indeferimento da parte dos créditos pleiteados pela contribuinte. Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário pugnando para que seja anulado o acórdão, devolvendo o processo para novo julgamento, em conjunto com o processo final 2012-11, uma vez que, somente após a decisão proferida naquele recurso apresentado contra a glosa dos créditos ocorridos naquele processo, podem ser decididas as questões de méritos dos demais processos dele dependentes, entre os quais se inclui o presente litígio. Conforme o relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de admissibilidade resultando em seu conhecimento. No recurso voluntário, a contribuinte inicialmente argumentou que existe relação explícita de dependência entre o PAF, final 2012-11, e os demais processos abaixo relacionados. O PAF final 2012-11 refere-se ao auto de infração para exigência de PIS, no valor de R$ 60.644,43 e COFINS, no valor de R$ 279.338,49, resultando no lançamento pelo valor total de R$ 708.449,99, considerando a aplicação de juros e multa de 75%. O crédito tributário foi constituído em razão de insuficiência de recolhimento apurado nos meses de agosto de 2008, janeiro e maio de 2009, decorrente de várias glosas de créditos das contribuições com relação aos anos calendários 2007, 2008 e 2009, reduzindo, por consequência, os saldos ressarcíveis demonstrados no PERDICOMP relativo a cada trimestre, abrangido pela auditoria fiscal. Argumenta recorrente que teve suas compensações não homologadas com exigência dos débitos não compensados e, ao receber a informação de que era eminente a inscrição em dívida ativa desses débitos, protocolou em 23 de 4 de 2003 petição dirigida ao delegado da Receita Federal em Divinópolis, solicitando a suspensão da exigibilidade dos débitos, até que sobrevenha decisão administrativa no processo 2012-11, no qual todas as questões pertinentes ao presente processo já haviam sido totalmente impugnadas. Com relação ao pedido de suspensão do despacho decisório, argumentou a recorrente que a impugnação movida naqueles autos suspende a exigibilidade de qualquer crédito tributário decorrente das glosas promovidas no procedimento fiscal até que sobrevenha decisão definitiva naquele processo. E tendo em vista o artigo 108 do CTN, defende que o despacho decisório em questão somente pode ser entendido como uma notificação cuja finalidade é prevenir a decadência. Sem razão a defesa. Como bem observado pelo ilustre julgador, a qual os procedimentos relativos aos pedidos de ressarcimento e compensação são disciplinados por legislação específica, não se confundindo com procedimentos relativos ao lançamento fiscal. Nesse sentido, não se pode querer que a impugnação apresentada em relação ao lançamento efetuado pelo fisco aproveite as decisões relativas aos pedidos de ressarcimento de créditos, ainda que tenham decorrido de um mesmo procedimento fiscal. Aqui, a título de fundamentação, eu estou reproduzindo a conclusão da DRJ, peço para ir ao final da página 4. Observo que o lançamento decorrente da constatação de insuficiência de recolhimento das contribuições de agosto, janeiro e maio, agosto de 2008, janeiro, maio e agosto de 2009, considerando as glosas e ajustes efetuados pela autoridade fiscal, resultou em crédito tributário, exigido por meio do auto de infração.
Tendo em vista a prejudicialidade externa, é razoável a vinculação para julgamento conjunto das respectivas defesas apresentadas em cada processo. Todavia, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no artigo 151 do CTN, em razão da impugnação ao auto de infração, não reflete sobre o processo em que foram glosados os créditos por meio de despacho decisório. Com isso, está correta a decisão recorrida, a qual deve ser mantida neste ponto. Com relação à tempestividade da manifestação de inconformidade, argumentou a recorrente que aqui ela fala que em 19 de nove de 2012 ela recebeu a intimação via correio, só que naquele mesmo dia ela apresentou uma impugnação ao auto de infração. E por entender essa relação de causa e efeito entre o despacho decisório e a impugnação que ela apresentou, ela entendeu que também estava suspensa a exigibilidade com relação a este processo. E ocorreu uma citação por meio de um edital, né, e em 3/1 de 2013, que foi desafixado em 18/1 de 2013, e neste caso ela enviou um ofício ao delegado da Receita Federal e, como não teve resposta, ela protocolou a manifestação de conformidade em 13/5 de 2013. Enfim, aqui eu estou só tratando a questão do despacho decisório, né, que ela não contesta, que ela recebeu o aviso de recebimento, por aviso de recebimento, ela recebeu a intimação desse despacho em 19/2 de 2012. Então, pelas mesmas razões demonstradas anteriormente, não há que ser considerada a suspensão da exigibilidade e porque não reflete aqui. E com relação à intimação realizada por edital, a título de fundamentação, colaciono a conclusão demonstrada no acórdão recorrido. Eu vou aqui, de fato, ainda que se considerasse que a intimação por edital, não há que se falar que o requerimento encaminhado à Delegacia da Receita Federal pedindo a suspensão do despacho decisório é passível de suspender a contagem do prazo de manifestação de inconformidade. Com isso, concluiu o ilustre julgador de primeira instância aqui. Restou comprovado a intimação do despacho decisório pela via postal em 19/9 de 2012, ainda que se considere que a ciência, no presente caso, tivesse sido por edital, estaria intempestiva a manifestação protocolada de inconformidade em 13/5 de 2013, e ainda que tivesse sido apresentada, não iria instaurar o litígio, né, com relação ao não reconhecimento do crédito, uma vez que as alegações apresentadas, elas não atacaram o mérito, e não é possível de considerar a impugnação apresentada no processo como efeito para a suspensão da exigibilidade neste processo. Portanto, ante o exposto, conheço e nego provimento do recurso voluntário. A questão de intempestividade, eu só abordei a questão da suspensão da exigibilidade e as duas formas de intimação. Ok. Cíntia, a questão esse processo não é claramente intempestivo, não? Esse recurso do contribuinte? Você fala não conhecer o recurso? Sim, não conhecer, porque eu acho que ficou evidente. É porque tem aquela questão, né? Ele apresentou o recurso contra o não conhecimento, né? Contra o não conhecimento. Intempestivo é a manifestação de inconformidade, Pedro. Certo. Entendi. Tá, ele tá... Se ele tivesse... Seria não conhecido se fosse intempestivo ou recurso. Tá ok. Podemos julgar? Então, Pedro, como vota? Com a relatora. Renan? Com a relatora. Renato? Acompanho. Depois da Renata é a Lara. Lara? Com a relatora. Sabrina? Acompanho. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o repetitivo e o resultado vai aplicar para os itens até o item... Aqui, deixa eu ver. Cíntia, vai ter mais processo seu? Tem mais um, por quê? Manda por e-mail, por favor. Eu que tô com um problema agora na pasta T. Tá, peraí. Eu só ouvi, fiquei tentando aqui resolver. Peraí. Não, todo mundo tá caindo isso, às vezes. O meu já caiu umas 2 vezes.
E o senhor Armando resolveu o meu problema, eu consegui só trocando a senha do e-mail. Então, eu estou fazendo isso agora, que eu não estou conseguindo trocar a senha. Trocar a senha eu faço desde sempre, é que tá dando pau na hora de trocar a senha. Tá, eu tô passando, tá isso? Super obrigada. Mas isso aí de trocar a senha, Cíntia, de 3 em 3 meses você vai ter que fazer, viu? Não, mas eu troco sempre. Sempre pede para trocar quando não consegue entrar no Expresso, mas o fato é que não expirou a minha senha, eu estou entrando no Expresso, mas não estava conseguindo acessar a pasta T. Aí ele pediu para eu substituir a senha do Expresso e deu certo. Tá. Ok, gente, vamos então para o próximo, é o item 126, Medquímica e Indústria Farmacêutica, relatoria do Pedro, é um repetitivo também, o resultado vai aplicar o 127 a 136. Vamos lá, Pedro, você tem a palavra. Só um minuto que eu vou abrir ele aqui. Já enviei, Thaís. Obrigada. Medquímica 126. Por bem relatar os fatos, adota o relatório da decisão recorrida com os devidos acréscimos. O interessado transmitiu a pé número tal, no qual requer o ressarcimento de crédito relativo à COFINS não cumulativa, mercado interno no segundo trimestre de 2006. Posteriormente, transmitiu as DECOMP número tais e tais, visando compensar os débitos nelas declarados com o crédito acima. A DRF Juiz de Fora Minas Gerais emitiu o despacho decisório eletrônico, no qual não reconhece o direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas. A empresa apresenta manifestação de conformidade na qual alega em síntese que, ao analisar a documentação apresentada à DRF Juiz de Fora de forma equivocada, levou em consideração a ficha 16A, linha 24, coluna vinculados à receita não tributada no mercado interno, com valor zerado, quando o correto seria basear-se na coluna vinculados à receita tributada no mercado interno. Ato contínuo, a DRJ Florianópolis julgou a manifestação de conformidade improcedente porque os créditos objeto do pedido não eram passíveis de ressarcimento ou compensação. Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário, pleiteando a reforma do acordo. Neste recurso, a empresa suscitou a mesma questão de mérito, repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de conformidade. É um relatório. Vamos ao voto. O recurso voluntário e tempestivo atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. Trata o processo de pedido de ressarcimento de COFINS não cumulativa vinculado ao mercado interno, referente ao período do segundo trimestre de 2006, com compensações atreladas, que foi indeferida pela autoridade fiscal por falta de previsão legal. Inicialmente, a recorrente argumenta que, quando da ciência do despacho decisório, o direito da administração julgar o seu pedido administrativo de restituição já havia decaído, tendo ocorrido a homologação tácita das compensações em face do decurso de prazo previsto no artigo 24 da Lei 11.457/2007, que fixa em 360 dias o tempo para a administração apreciar qualquer requerimento que lhe seja apresentado. Assim, não tendo julgado o pedido administrativo nesse prazo, já não poderia fazê-lo a ultrapassar. Transcrevo o artigo 24 da Lei 11.457/2007. Aí o texto. Entendo que a norma transcrita não se aplica ao caso concreto, porque não se trata de petição, defesa ou recurso. A compensação de crédito na forma administrativa é regulada pelo artigo 74 da Lei 9.430/96. Segundo determina a referida lei, a apresentação de DECOMP, declaração de compensação, a Receita Federal extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação. A Fazenda Nacional tem um prazo de 5 anos da entrega da declaração para homologar ou não a compensação de forma expressa, ou no caso da não pronúncia da administração tributária, a homologação ocorrerá de forma
tácita. Dessa forma, o contribuinte não terá nenhum prejuízo no caso de demora da administração tributária para realizar procedimentos de verificação das compensações efetuadas. Observa-se nos autos que o pedido de ressarcimento foi transmitido em 9/4/2008, enquanto a ciência do despacho decisório de análise do crédito se deu em 15/2/2013. Assim como a conclusão da análise do crédito se deu dentro do interstício de 5 anos, não há que se falar na ocorrência de homologação tácita do crédito no presente caso. No mérito, a lide se resume quanto à possibilidade da empresa pleitear ressarcimento de saldos de crédito de COFINS decorrente de aquisições de mercadorias vinculadas à receita tributada no mercado interno. Como se sabe, a legislação vigente apenas permite o ressarcimento de saldos de créditos ou a compensações com outros tributos apenas daquelas empresas que possuem receitas vinculadas de vendas não tributadas no mercado interno ou de exportação. O ressarcimento dos saldos credores trimestrais apurados nessas hipóteses é previsto pelo artigo 16 da Lei 11.116/2005 e artigo 17 da Lei 11.033/2004. Aqui eu estou transcrevendo aí os textos da lei, né? O caput aqui fala: o saldo credor da COFINS e do PIS apurado na forma do artigo 3º da Lei 10.137, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833 de 2003, do artigo 15 da Lei 10.865, 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano, em virtude do disposto no artigo 17 da Lei 11.033 de 2004, poderá ser objeto de aí, compensação, né, pedido de ressarcimento, item 1 e item 2. Dispensa essa leitura aqui. E aqui o Lei 11.033 de 2004. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição para COFINS não impedem a manutenção pelo vendedor dos créditos vinculados a essas operações. Depreende-se dos dispositivos transcritos que a empresa que oferir receitas, a grosso modo, não sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS e à COFINS, poderá, sobre o saldo credor mensal surgido decorrente dessas operações, solicitar sua utilização por meio de compensação ou pedido de ressarcimento em dinheiro. Inclusive, assegura que os créditos legalmente admitidos pela legislação, acumulados dessa forma, serão mantidos pelo vendedor na hipótese de venda sem incidência do PIS e da COFINS. Constata-se nos autos que a empresa recorrente não oferiu receitas não tributadas no mercado interno ou exportação. A recorrente defende que faz jus ao seu saldo de crédito acumulado trimestral pleiteado. No entanto, está comprovado nos autos que a empresa não oferiu receitas decorrentes de vendas no mercado interno com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição para o PIS e da COFINS. Tal fato não é contestado pela recorrente, que insiste no pedido de ressarcimento fundado em crédito vinculado a vendas no mercado interno tributadas, sem ter qualquer amparo legal. O fundamento legal informado pela recorrente, qual seja o artigo 16 da Lei 11.116/2005, não confirma que a possibilidade de só confirma que a possibilidade de ressarcimento ou compensação de crédito de PIS e COFINS não é sobre qualquer saldo credor apurado, mas tão somente daqueles surgidos em função das situações previstas no artigo 17 da Lei 11.033/2004, referentes à isenção, alíquota zero, ou não incidência da contribuição para o PIS e a COFINS. Reitera-se que não há dispositivo legal que autorize a restituição de créditos vinculados à receita tributada oferida no mercado interno. Tais créditos básicos decorrentes das aquisições de bens e serviços utilizados como insumo somente devem ser utilizados para a dedução devida da própria contribuição. Desta feita, tendo em vista que a recorrente obteve toda a sua receita por meio de vendas de produtos no mercado interno tributados pelo PIS e COFINS, os seus créditos apurados não se enquadram na norma que permite o ressarcimento no regime da não cumulatividade das contribuições, sendo correto o indeferimento do pedido. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Esse é o voto. Ok. Alguma dúvida, algum questionamento? Eu fiquei meio confusa, a gente não costuma ver isso, vê? Esse caso. Eu que tô esquecida? Não, sobre receita tributada no mercado interno, não. Ele está pedindo coisa que não tem o menor fundamento legal, né? De onde que vem o acúmulo dele? Se ele não está em nenhuma dessas situações de venda efetuada com suspensão, isenção, alíquota zero. Não sei, não dá para ver isso, mas alguma coisa pode surgir, né? Ou o cara tem prejuízo para sempre, ou ele tem alguma coisa que a saída dele não é tributada. Tipo, tem que ter algum motivo para ele acumular crédito. É matemático isso. Isso que eu não estou entendendo. Essa lógica não existe na prática, não, Thaís. A lógica é que eu adquiriria os insumos a um preço menor e venderia os produtos prontos a um preço maior, né? Como tudo é tributado, eu teria mais débitos do que crédito. Isso. Então, não teria o que apresentar pedido de ressarcimento. Mas, na prática, a verdade é que essa lógica nem sempre se cumpre, né? Às vezes acaba cobrando crédito por diversos motivos. E, sinceramente, só analisando caso a caso. O fato é que, se na apuração dele restou crédito, ele pode até manter esse crédito no controle dele para desconto de eventuais débitos futuros. Mas ressarcimento não, né? A lei não prevê ressarcimento de créditos vinculados a receitas tributadas. Então, é expressa a previsão legal, não há direito a ressarcimento. A gente não vê isso porque, de fato, tem nem... É incomum, né? Eu acho que uma situação que pode caracterizar isso, que Thaís falou, é se as mercadorias adquiridas dele forem extraviadas depois, posteriormente, aí ele não vai ter a saída, né? E aí ele vai acumular um crédito. Seria um exemplo da forma de acumular. De venda também, devoluções de venda são hipóteses de crédito também. Bom, não sei. Mas é possível sim, mas eu acho que está claro, né? O mérito em si eu acho que está claro. Vamos votar? Podemos votar, Thaís, ou ainda está insegura? Eu estou um pouco insegura, mas não quanto ao voto do relator. O voto do relator está super bem feito, perfeito. É que eu não estou realmente me conformando muito com a situação, assim. Parece muito estranho na prática isso acontecer, entendeu? Sim. E porque é acumulado, não é que é uma eventualidade, assim, né? Então, não sei. Talvez vista de mesa poderia ser até amanhã, presidente? Não, tem que ser hoje. Amanhã não, até hoje. Não. É de vista para você, ué. Final de ano chegando, tranquilo. Pode ser. As receitas dele são tributadas, né, Pedro? Está aqui no voto que ele tem nos autos que as receitas são tributadas, né? Esse é um processo tributado. Esse é um repetitivo, tá, Thaís? Então tem diversos... Não, porque olhem que no relatório está assim, ao analisar a documentação, o que ela defendeu da manifestação de conformidade? Ao analisar a documentação apresentada pela DRF, levou em consideração a ficha 16A da coluna vinculados à receita não tributada no mercado interno. Mas ela preencheu errado. Ela preencheu errado. Seria basear-se na coluna vinculada ao mercado interno. Então, o que vocês estão me falando é que ela defendeu um negócio contra ela mesma? Na manifestação de conformidade? Porque o que ela falou você olhou do que não é tributado no mercado interno. A hipótese também, tá, então ela tem agido de má fé. Ela colocou preencheu aí no DACOM como não tributado no mercado interno e pediu o ressarcimento, mas na verdade o auditor confirmou que ela não tinha receita vinculada ao mercado, não tributada no mercado interno, eram todas tributadas, né? Então, também essa hipótese aí. Então, mas está dizendo no relatório o contrário. Mas ela confirma que não tem receita não tributada no mercado interno. O correto era ser no campo que ela colocou os valores na linha
vinculada à receita não tributada no mercado interno seria a receita tributada vinculada à receita tributada no mercado interno. Então, não tem fundamento. Não está parecendo que o contribuinte parece que não saber que os créditos vinculados a receitas tributadas não são ressarcíveis, porque ele diz que a DRF se equivocou. Ela levou em consideração o campo receita não tributada no mercado interno, com valor zerado. Era como se ela estivesse pensando assim, olha, a DRF indeferiu porque ela olhou o meu valor zerado em receita não tributada. Mas a DRF olhou o valor de receita não tributada porque o valor de receita tributada ele sequer pode ser objeto de ressarcimento. Que dá a entender como se o contribuinte estivesse se confundindo, pensando que esses créditos vinculados à receita tributada pudessem ser ressarcíveis quando eles, na verdade, não são. Né? Eu só imagino isso, eu não analisei o processo, mas é o que dá a entender. Não, presidente, eu vou votar. Vai votar? Depois eu vou estudar isso com calma, mas eu vou votar. Para votar agora eu estou seguro. Ok. Eu estava até anotando aqui. Então, vota do Pedro, então, Cíntia, como vota? Eu acompanho o relator. Renan? Correlator. Renata? Correlator. Lara? Acompanho, presidente. Sabrina? Acompanho. Thaís? Presidente, eu vou estudar melhor o caso com calma, mas o voto do relator está perfeito, eu vou acompanhar. Ok, também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Esse resultado aplica-se aos itens 126, que é o paradigma, vai aplicar 127 a 136 da pauta. Obrigado, Pedro. Vamos agora na sequência para o item 137, automecânica geral, de relatoria da conselheira Cíntia. Você está muda, Cíntia. Trata-se de recurso interposto contra o acordo proferido pela 4ª turma da DRJ de Florianópolis, que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade. Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório da decisão recorrida. Eu peço licença para pular o relatório da decisão recorrida, porque cada item aqui será tratado no voto. Em informação fiscal número 69, consta que foi compensado o valor de R$ 3.034,64, utilizando o crédito deferido neste processo para amortizar débito objeto de outros PAFs, resultando na homologação até o limite de crédito dos seguintes perdicontas, aqui relacionados. A contribuinte foi intimada da decisão pela via postal em 17/6/2015, apresentando recurso voluntário em 14/7/2015, pelo qual pediu a reforma do acórdão com reconhecimento da exigência dos créditos em favor da contribuinte, com retificação do cálculo apurado e homologação integral das compensações realizadas. Em razões de recurso, a defesa argumentou equívoco na vinculação dos débitos de PIS aos recolhimentos realizados entre 10 de 1988 e 11 de 1995, resultando em necessária revisão dos cálculos da fiscalização, confrontando o PIS devido e o PIS recolhido para competência de julho de 1988 a outubro de 1995, indevida inclusão dos períodos de apuração em que se verificou insuficiência de pagamento de PIS, de acordo com a Lei Complementar 770, uma vez que não foi realizado o lançamento, ofensa à coisa julgada, uma vez que na ação ordinária foi assegurado o direito de compensar o montante recolhido indevidamente a título de PIS, sendo que a Fazenda Pública, ao invés de apenas executar a sentença declaratória, lançou eventual diferença de tributo que não tenha sido recolhido na época própria. Deixa eu te interromper. Na sua pasta que você tinha botado de manhã, não estava esse voto ainda, né? Não, eu coloquei tudo nessa agora à tarde, aliás, eu copiei. Por e-mail também você não mandou para mim aqui. Não, a pasta, eu só coloquei todos os votos na pasta agora à tarde.
a hora que eu que eu consegui acessar. Não sei, não foi por e-mail esse? Eu acho que eu copiei antes de chegar, e agora eu estou com um problema aqui que eu não estou tendo acesso. Só um minutinho, eu já vou te encaminhar aqui. Você manda por e-mail para acompanhar, por favor? Eu enviei para a Thaís, eu já te envio também. Já foi, Pedro. Obrigado. Tá. Deixa eu só voltar aqui. Diz respeito ao artigo 142 do CTN, uma vez que eventuais recolhimentos a menor somente poderiam ser cobrados pelo fisco mediante regular constituição do crédito tributário, por meio do competente lançamento, decadência do direito de lançar, seja por aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, ou artigo 171, inciso 1, ambos os CTN, indevida exclusão de pagamento relativo aos fatos geradores de 12 de 95. Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento. Através do mandado de segurança, foi abordada a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição para o PIS nos moldes dos decretos-leis 24.4588 e 24.4988, bem como requerido o direito de utilizar os valores pagos a maior na compensação com débitos vincendos do próprio PIS. A ação judicial foi julgada procedente com a declaração da inconstitucionalidade de tais decretos e determinação da compensação pleiteada, estabelecendo que os valores recolhidos a maior no período de outubro de 88 a novembro de 95 devem ser confrontados com respectivos débitos recalculados de acordo com a Lei Complementar 770 e legislações posteriores. O STJ, em decisão final transitada em julgado, determinou que a base de cálculo do tributo refere-se ao faturamento do sexto mês anterior ao fato gerador, sem correção monetária. A DRF de Joaçaba considerou o direito creditório no valor 144.451,05, determinando sua compensação com os débitos existentes. A apuração do crédito se deu em razão da informação SACAT prestada no PAF final 9791, que trata do acompanhamento da ação judicial e traz os cálculos do crédito reconhecidos pelo montante de 237.170,06, atualizado em 8 de 1997, de acordo com a decisão judicial. Com o recálculo, foi compensado o crédito com débitos do PIS no período de apuração de 7 de 97 a 8 de 2004, com crédito remanescente no valor de 144.451,05, atualizado até 9 de 2004, equivalente aos valores integrais do depósito judiciais efetuados. Como relatado, o valor inicialmente foi apurado com as seguintes constatações: não há divergência entre os pagamentos e as bases de cálculo, pesquisadas e o que foi apresentado pelos contribuintes. Não foram incluídos no cálculo do crédito os pagamentos referentes ao período de apuração 1195 a 296, assim como os débitos referentes a esses períodos, pois estes não mais se aplicavam aos inconstitucionais decretos, leis, por já terem sido apurados sobre o faturamento e não sobre a receita bruta, e aos pagamentos efetuados até 10 de 95, foram vinculados os débitos recalculados de acordo com o faturamento apresentado até 8 de 95, tendo sido este pagamento o mês no qual a base de cálculo do PIS foi a receita bruta. A DRJ de origem corrigiu o cálculo realizado pela DRF, reconhecendo os erros na digitação dos DARFs referentes aos pagamentos número 329498, e com isso passando o crédito de 144.451,05 para 147.485,69, atualizado até 9 de 2004. Com relação ao alegado equívoco na vinculação dos débitos de PIS aos recolhimentos realizados entre 10 de 98 e 11 de 95, alega a contribuinte ter ocorrido o equívoco na vinculação dos débitos referente a esse período, resultando em necessária revisão, confrontando o PIS devido e o PIS recolhido para as competências de julho de 88 a outubro de 95. Então, aqui eu estou apresentando os argumentos que eu já li no relatório, né? Ela menciona aqui que a sentença ela declarou como indevidos os valores recolhidos a título de PIS
nos moldes dos decretos-leis no período de outubro a novembro, que corresponde aos fatos geradores de julho a outubro. Entretanto, ao efetuar o cotejo, a fiscalização equivocou-se e confrontou os débitos da competência 1 de 89 a 2 de 96, com os recolhimentos de PIS correspondente a 7 de 98 a 10 de 95, e com isso, o fisco lhe vinculou o débito referente ao fato gerador de 1 de 89 ao pagamento de 7 de 88, e débito de 2 de 89 vincula o pagamento de 8 de 1988 e assim por diante. E o primeiro recolhimento do PIS foi realizado pela contribuinte, se deu em outubro de 88, correspondendo ao fato gerador de julho de 88. E para se apurar o montante recolhido a maior de fato gerador, e nos subsequentes meses, deve-se confrontar com o PIS devido correspondente ao mesmo período. E aqui ela invocou o artigo 6º, parágrafo único da Lei Complementar 770, que dissociou a base de cálculo do fato gerador, e a aplicação da súmula CARF 15. O ilustre julgador de primeira instância, ele observou na decisão recorrida, eu peço atenção somente à parte grifada, que a contribuição apurada para o mês 1 de 89 foi quitado com o DARF, através do qual foi recolhida a contribuição cuja base de cálculo foi a receita de 7 de 88. Esse DARF refere-se ao pagamento efetuado em 20 do 10, que é o primeiro dos pagamentos em relação aos quais refere-se o crédito pretendido pela interessada. E o mesmo ocorreu com os demais pagamentos e débitos apurados. E quando na base de cálculo da contribuição devida em cada mês, o faturamento do sexto mês anterior, é certo que ao débito apurado para cada mês do período seja vinculado o pagamento que se refira ao sexto mês anterior. Então, o que foi considerado pela fiscalização e mantido pela DRJ? A decisão judicial, ela reconheceu a inconstitucionalidade dos decretos com relação aos recolhimentos ocorridos a partir de 20 de 10 de 98. E, uma vez que ela reconheceu esse recolhimento se referia ao fato a julho de 88, a fiscalização, ela colocou o fato gerador para frente, ela considerou janeiro de 99 e a base de cálculo de julho de 88. E o contribuinte, ele diz que não, uma vez que o recolhimento ocorreu em outubro de 88, se refere ao fato gerador de julho, então a base de cálculo é janeiro de 88 e assim por diante, porque por conta desse cálculo a fiscalização excluiu, então, os fatos geradores de julho a dezembro. Está dando para compreender, porque é bem chato, bem confuso. Nas planilhas mencionadas na decisão recorrida, consta que o primeiro recolhimento realizado em outubro de 98 refere-se a julho, e destaco que os recolhimentos ocorreram com base nesses decretos, que previa o recolhimento até o último dia útil do terceiro mês subsequente. Com isso, o pagamento ocorrido em 20 do 10 se referia ao fato gerador de 7 de julho de 88, como eu acabei de dizer. E o Comando Judicial reconheceu o direito creditório sobre os valores recolhidos a maior os valores recolhidos no período de outubro a novembro, os quais devem ser confrontados com os débitos e recalculados de acordo com a Lei Complementar 770. Diante das informações trazidas aos autos e, uma vez não constar neste processo o inteiro teor das decisões judiciais mencionadas, essa relatora buscou por pesquisas nos sítios eletrônicos TRF4 e STJ, obtendo a íntegra do acórdão proferido no julgamento ao recurso especial de relatoria do eminente ministro João Otávio de Noronha, e que, acompanhado por unanimidade pela segunda turma, resultou no provimento do recurso do contribuinte e negativa de provimento ao recurso da Fazenda Nacional, conforme a ementa abaixo colacionada. Aqui eu só destaco esse fundamento que foi aplicado ao artigo 6º, parágrafo único da Lei Complementar 770, que trata exatamente nos termos mencionados e fundamentados pela contribuinte. Considerando que o recálculo deve ocorrer nos termos dessa Lei Complementar 770 e, se o primeiro recolhimento ocorreu em outubro, versa o fato gerador de julho,
referente ao fato gerador de julho, tem razão a recorrente ao afirmar que a base de cálculo é o faturamento de janeiro. Como estabelece a súmula CARF número 15, a base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6º da Lei Complementar 770, é o faturamento do sexto mês anterior sem correção monetária. E, uma vez que a autoridade fiscal apurou o PIS devido em janeiro de 89, considerando o faturamento de julho, deve ser realizada a revisão dos cálculos para inclusão do fato gerador a partir de julho de 88. Motivo pelo qual deve ser dado provimento ao recurso neste ponto. Então, aqui essa discussão, o recolhimento que foi reconhecido judicialmente foi o de outubro. Esse recolhimento, ele se referia ao fato gerador julho. E uma vez que foi vinculado a este fato gerador julho, na apuração do cálculo, ele deveria considerar o sexto mês anterior, que seria janeiro de 88, e assim por diante. Da forma como a fiscalização fez, ela considerou como fato gerador janeiro, e a base de cálculo julho. Então, na verdade, houve realmente uma exclusão dos fatos geradores de julho a dezembro. Vota por tópico, posso continuar? O que vocês acham, gente? É bem complexo, bem chato. Vamos debater esse tema, esse ponto? Vamos, melhor. É melhor. Eu não sei se eu entendi. Obrigada. Obrigado também. Eu estava com vergonha de falar que eu não entendi. Mas será que eu sou burra? Não, é chato. Não, mas é extremamente chato de compreender o que aconteceu. Alguém pode me explicar direito? Igual... Mas assim, eu não entendi nem qual é a briga. Eu também não. A briga houve uma decisão judicial, essa decisão judicial reconheceu, tá, a inconstitucionalidade dos decretos com relação aos recolhimentos ocorridos a partir de outubro de 88, ponto. Na apuração da decisão, a fiscalização considerou o fato gerador de janeiro de 99, aplicando como base de cálculo julho de 88, assim, ela colocou o fato gerador para frente. E a contribuinte defende que, uma vez que o recolhimento realizado em outubro se refere ao fato gerador julho, então tem que considerar este fato gerador julho, e não só a partir de janeiro de 99. A fiscalização, ela empurrou o fato gerador para janeiro e reconheceu a base de cálculo em julho de 88, e não como, reconheceu como base de cálculo, e não como fato gerador. Essa é a discussão. Tá, outubro é 6 meses antes, aí não é julho, né? Outubro, 6 meses antes é... Não, é o recolhimento efetuado em outubro, que é como foi efetuado com base no... É julho, aí seria julho. Peraí, qual é o início do período? Qual é o início do lapso temporal do demonstrativo? É outubro de 88? Fato gerador, julho de 88... Recolhimento de 88. Recolhimento outubro de 88. Peraí, o primeiro período base aí, qual é o primeiro período base? É julho? O período primeiro de apuração é julho? Julho de 88. Então quando eu sei, ele tem que, pela lei 770, ele vai ter que se reportar a fevereiro. Julho não, mês 7? Então, tem que se reportar o sexto mês anterior ao do fato gerador. Janeiro. Tá certo? Então... Janeiro de 88. Janeiro de 88, acho que é janeiro. Ou é janeiro ou fevereiro, contando aí 6 meses. É janeiro de 88. Então, a fiscalização tem que pegar esse... 4 de janeiro de 88. Vai ter que pegar no balancete do documento desse período. A não ser que ele não forneça, ele vai ter que fornecer. Porque isso eu acho que não tem nem nas bases lá da Receita mais. Uma coisa tão antiga dessa, acho que não tem nem no sistema. Exatamente.
Foi isso que você entendeu? Foi. Isso é o que o contribuinte está argumentando e o que eu estou considerando. Está correto. O que foi que a fiscalização fez? Ela considerou como fato gerador, ela falou, olha, já que o recolhimento se refere a julho, e é referente à base de cálculo, então essa base de cálculo eu estou considerando o fato gerador a partir de janeiro de 99, e não julho. Janeiro de 99? O negócio é julho de 88 e já foi para janeiro de 99? Ela considerou a data do fato, o fato gerador ela considerou apenas como menção à base de cálculo da semestralidade, acatando como, então, o fato gerador a partir de janeiro de 99, mas é o contrário, o fato gerador foi em julho, então, a base de cálculo é janeiro de 98. Se o fato gerador, se o período base é julho, pela lei 770, é 6 meses, período 6 meses anterior. Então, vai para janeiro. Realmente, nesse ponto aí, eu voto com você. Eu acompanho. Tá? Inclusive, as planilhas todas têm como fato gerador julho de 88. É um processo bem chatinho de entender, realmente. Você dá uma volta. Mas como eu já vi isso, eu tenho uma noção do que você está falando. Uhum. Mas a discussão é só essa base? Qual a base? Essa é a questão. Quando deu início a apuração da decisão judicial, considerando como fato gerador julho, argumento da contribuinte, ou considerando como fato gerador janeiro de 99, argumento da fiscalização. Então, porque aqui no relatório, falando das informações fiscais, ele fala que os valores recolhidos a maior são do período de outubro de 88 a novembro de 95. E daí a questão que ele está considerando outubro é porque tinha 3 meses para recolher? Por que você está o recolhimento questionado, ele foi feito conforme previsão dos decretos que foram julgados inconstitucionais. E até eu fiz uma observação aqui. O decreto, ele colocava que o recolhimento poderia ocorrer até o último dia útil do 3º mês subsequente. Por isso que o recolhimento ocorrido em outubro tem por fato gerador o de julho. Tá. E é o que eu tomei por base para considerar que realmente o argumento da defesa está correto. E o que a DRJ tinha falado sobre isso, você sabe? Ela manteve, sim, eu até transcrevi aqui, ela manteve o entendimento da fiscalização, até está no meu voto na página 6, tá? E o recolhimento apontado pela interessada, ocorrido entre 20/10 e 10/3, referente à contribuição apurada sobre as receitas de 7 de 88 e 12 de 88, foram considerados nos cálculos. Ela considerou o período de apuração, ela considerou julho como receita para base de cálculo do fato gerador de janeiro. Foi isso que ela considerou. Janeiro de 89. 99. Então, ao invés de fazer para trás, ela fez para frente os 6 meses? Ela empurrou o fato gerador para frente, na verdade. Gente, mas é um erro muito crasso, por isso que eu tô achando... um erro meio grosseiro, eu acho também. Tá, eu não tô conseguindo entrar no processo, assim, por isso que eu tô te perguntando essas coisas. Não, desculpa. A decisão de primeira instância, eu transcrevi aqui na folha 7 do meu voto. O julgador de primeira instância, observando a decisão que ele até colocou aqui uma planilhinha, né? E eu transcrevi na íntegra aqui com relação a esse argumento. Enfim, eu também, eu fiquei, eu falei, mas por que eles consideraram dessa maneira, empurrar o fato gerador para frente, né? Mas é que eles consideraram o mês de julho como base de cálculo, e não como fato gerador. A base de cálculo a título do recolhimento pela semestralidade. Foi isso. Entendeu, Lara? Estranho, né?
Alguém quer pedir? Parece que é isso mesmo, porque o que ela fala aqui, a DRJ, nesse trecho que assim, você está falando na página 7. Em se tratando primeiro dos indébitos, reconhecido em outubro, que é aquele incidente sobre a receita bruta de julho, então realmente a questão é de quando o pagamento de outubro se refere à receita de julho. Dada a semestralidade aplicável a caso, o faturamento deste mês passa a ser a base de cálculo do fato gerador da contribuição devida em janeiro de 89. Empurrou o fato gerador para frente. Ou seja, para o cálculo dos débitos no termo do provimento judicional, o primeiro fato gerador da contribuição a ser considerado é janeiro de 89. Então, ele fez para frente. Olha, eu na análise do processo, eu li e reli a intimação, a informação fiscal e a decisão da DRJ várias vezes para tentar entender por que eles consideraram dessa maneira. E é exatamente isso. O problema, Thaís, não é só a unidade ter feito isso, não é a DRJ ter concordado, é isso que tem escrito. Então, não, mas isso que eu estou lendo é da DRJ, presidente. Está na página 7 dela, é da decisão da DRJ. Ela considerou o período de apuração julho de 88 como base de cálculo com relação a... Aí, como ela considerou como base de cálculo, então tá, se é a base de cálculo com base na semestralidade, então essa base de cálculo tem que equivaler ao fato gerador de janeiro de 89. Não, mas está certo. Não, mas está certo. O faturamento de julho é a base de cálculo de janeiro de... ou melhor, é o período de apuração janeiro de 99. Então, aquele faturamento de julho é o período de apuração janeiro de 99. Está certo. Mas acontece que a decisão judicial ela foi clara com relação ao recolhimento de 10 de 88, ou seja, esse recolhimento ele se refere ao fato gerador julho. Ele não se refere, não é a base de cálculo, é o fato gerador. Então, o fato gerador julho tem que ter por base de cálculo janeiro de 88. Ele não pode empurrar o fato gerador para frente, ele tem que pegar o fato gerador real, que é julho de 88, e aplicar o sexto mês anterior. Eu analisei, assim, várias vezes, eu realmente não consigo entender de maneira diversa. Olha lá, a tabelinha que está em seguida. Olá, Lara, vê se é isso mesmo, você está acostumada com esse assunto, então. Na página 7 do voto da Cíntia, a DRJ faz uma listinha no fim. Período de apuração do fato gerador, olha lá, 31/1/89. Base de cálculo, a ideia é que está certo. Mas ela considerou como período de apuração, ela pegou esse 31/7/88 como base de cálculo para se considerar o recolhimento ocorrido e fato gerador ocorrido em janeiro de 89. Ela tem que considerar esse 31/7/88 como fato gerador, aplicando o sexto mês anterior, que é janeiro de 88. Será que a DRJ não usou uma nomenclatura diferente do que a gente está usando aqui em Vertão? Não é possível. Eu acho que comeu bola mesmo aí, né? Nesse caso não tem como. Porque na tabela de cima que você está olhando no acordo da DRJ, está lá claramente, PA julho de 88. Isso. Se o período de apuração é julho de 88, eu tenho que procurar a base de cálculo em janeiro de 88. No janeiro anterior? Isso. E aí eu faria a lista de débitos, considerando a base de cálculo de 6 meses anteriores, para confrontar com os pagamentos. Só que o que a fiscalização ou a DRJ acabou fazendo? Ele é 31 de julho de 88, em vez de tratar esse de julho de 88 como base de cálculo, ou como período de apuração, ele começou a tratar como base de cálculo. Ele inverteu a lógica. Inverteu. E se ele passou a tratar julho de 88 como base de cálculo, aí tá certo, o fato gerador seria janeiro de 99 mesmo. Só que julho de 88 não é a base de cálculo. Julho de 88 é o período de apuração. Fato gerador. Ele teria que voltar mais 6 meses. Ele empurrou o fato gerador para frente, ao invés de considerar.
em vez de ir para trás buscar a base de cálculo, ele manteve a base de cálculo onde é o período de apuração e foi atrás do período de apuração lá na frente. Eu não entendi o cálculo. Por que ele fez isso, eu não entendi, mas... Eu fui até buscar na decisão judicial, porque não tem a cópia no processo, né, para tentar entender esse cálculo da DRJ, que foi mantido pela DRJ, mas realmente... Não, a única coisa que eu sei dizer é que isso está errado. Está errado. Está feito esse cálculo, está feito errado. Já está bom, você tem certeza disso? Isso aí eu tenho certeza que está errado. Tá. Então vamos para a solução. Está errado isso aí. O cálculo da DRJ está errado. Aí a gente tem que pesquisar amens fiscalizatórios. Não tem amens legis e amens legislatórios. Aí amens fiscalizatórios. Aí a gente não vai descobrir nunca, porque eles devem ter uma lógica própria aí de interpretação deles lá. Mas a única coisa que eu sei é que isso está errado. O voto dela está certo. Tem um período de apuração, a justiça reconhece assim, e a própria Receita faz o cálculo assim. Entendeu? Então está errado aqui. Você está dando provimento para incluir os fatos geradores a partir de julho de 88. Isso. Fato gerador. Tá, então vou voltar nesse ponto, então. Mas daí é justamente isso que eu ia falar, presidente. Daí eu não entendi muito bem a solução do fim, só o último parágrafo. É isso mesmo que está aqui? Porque se ele considerar incluir o fato gerador a partir de julho de 88, que considero, até coloquei aqui, fato gerador, né, foi julho e não janeiro de 89, ele vai buscar a base de cálculo em janeiro de 88, pela lei complementar. Não é preferível você colocar isso, não? Pode ser. Tá. Como é que ficaria? Eu falo que isso aqui está na parte dispositiva, né? Tá, aqui eu até tinha colocado na parte de cima aqui, referente ao fato gerador, deve ser realizada a revisão dos cálculos para a inclusão dos fatos geradores a partir de julho de 1988, considerando como base de cálculo o faturamento de janeiro de 1988, o sexto mês anterior, pode ser? Do sexto mês anterior. Eu acho que o problema está sendo a palavra inclusão, talvez, porque eu acho que não faltou inclusão de nada, foi o cálculo que ele fez. Ele estava falando de julho, só que ele falou de julho pensando no lá na frente, não no de trás, não é isso? Mas a partir do momento que ele considerou só a partir de janeiro de 89, você concorda que ele excluiu os fatos geradores de julho de 88 a dezembro de 88 e começou a contar só a partir de janeiro de 89? Não. Ainda tem isso, que ele fez diferente da decisão judicial, pelo que eu estou entendendo do que você relatou, não foi? Isso. Ele excluiu, ele pegou apenas a base de cálculo de julho de 88, o faturamento de julho de 88. Mas pelo que eu entendi que você relatou, a decisão judicial abrange julho de 88, então tem o crédito, ou seja, ele tem direito ao crédito do período de apuração de julho de 88, cuja base de cálculo é janeiro. É janeiro. Então, é isso que eu acho que devia aparecer no dispositivo, para ficar claro. Eu entendi que essa discussão foi trazida pelo contribuinte, Cíntia, mas eu acho que não, para não ter dúvida, simplesmente fala como tem que fazer, assim, para que seja corrigido, para que o período, a partir do período de operação de julho de 88 seja calculado com base no faturamento de janeiro de 88 e assim sucessivamente. Eu também colocaria que, de acordo com a decisão judicial, o temporal abrangido na decisão é aquele que eu botaria, né, por sugestão, se fosse o caso. E que exatamente o que Thaís falou, que o faturamento a ser considerado para o primeiro mês de apuração, para o primeiro período de apuração, que é julho, segundo a decisão judicial, seria o mês de janeiro de 88 e sucessivamente, e assim sucessivamente, conforme a Lei Complementar 770. Tá, eu estou...
Como é que ficaria, sim? Eu posso trocar a palavra, então, inclusão do fato gerador de julho. Eu posso colocar, deve ser realizada a revisão dos cálculos, considerando como fato gerador a partir de julho de 1988, tomando por base de cálculo janeiro de 1988, referente ao 6º mês anterior. Vamos por partes? Faturamento. Faturamento do 6º mês. Espera lá, vamos lá por partes, Cíntia. Para que seja realizada a revisão dos cálculos. Considerando como fato gerador a partir de julho de 1988, tomando como base de cálculo o faturamento do 6º mês anterior. Ou seja, janeiro de 1988. Acho que fica bem explicadinho, né? Isso. Ok. Pode ser assim? Tá bom? Deve ser realizada a revisão dos cálculos, considerando como fato gerador a partir de julho de 1988, tomando como base de cálculo o faturamento do 6º mês anterior, ou seja, janeiro de 1988. Ok, então vou voltar a esse ponto. Conselheiro Pedro. Eu vou acompanhar a relatora, presidente. Renan. Com a relatora. Renata. Com a relatora. Lara. Acompanho. Sabrina. Acompanho. Thaís. Acompanho. Eu também acompanho. Tem mais algum ponto? Tem. Cíntia, então... A indevida, tem o item, tem alguns, né, que os outros, o que eu reconheci realmente foi só isso. Da indevida exclusão, da alegada indevida exclusão de pagamentos relativos aos fatos geradores de 12 de 95. Argumenta a recorrente que, conforme se vê do demonstrativo de pagamentos, a Secretaria da Receita Federal do Brasil incluiu em seus cálculos somente os pagamentos efetuados entre 10 de 88 e 11 de 95, sendo o último pagamento relativo ao fato gerador de 10 de 95. Assim, na apuração do débito, conforme demonstrativo de apuração de débito semestralidade, o fato gerador de 12 de 95 foi incluído indevidamente. E os pagamentos efetuados entre 11 de 95 e 2 de 96, mesmo tendo sido recolhidos com código de receita 8109, devem integrar o cálculo, pois a medida provisória 12.1295, que introduziu no ordenamento jurídico novo disciplinamento ao PIS, passando a produzir efeitos somente a partir da competência 3 de 96. O argumento foi afastado pelo DRJ com a conclusão de que, no demonstrativo de apuração, semestralidade, o fato gerador 1295 é referido... Bom, aqui ele tinha tratado dessa maneira como nós discutimos agora, né? De qualquer forma, de fato, o recolhimento na forma da Lei 770, ele foi alterado com a medida provisória 12.1295, passando a contribuição a ter como base de cálculo o faturamento do próprio mês fato gerador. E de acordo com o artigo 15, eu só estou mencionando aqui, né, essa alteração da regra através da MP 12.1295, e pelo princípio da anterioridade nonagesimal, foi considerado, iniciou a vigência em 1 de março de 96. Mencionei um acordo aqui só por conta do argumento trazido pela recorrente. Não obstante a exigência da contribuição pela MP 12.1295 ocorrer somente a partir de março de 96, é importante atentar que, no presente caso, de acordo com a informação fiscal de folhas 93, foi recalculado o crédito do contribuinte, descartando os pagamentos referentes ao período de 11 de 95 a 12 de 96, assim como os débitos referentes a esses períodos, uma vez que a apuração já havia ocorrido sobre o faturamento e não mais sobre a receita bruta. Destaco que a recorrente, ela cingiu-se a abordar que o pagamento efetuado para os fatos geradores entre 11 de 95 e 2 de 96, mesmo tendo sido recolhido com o código de receita 8109, deve integrar o cálculo,
né, por conta da produção de efeito da MP 1212. No entanto, nada foi aventado sobre a constatação da fiscalização de que a apuração referente a esse período já havia ocorrido sobre o faturamento e não mais sobre a receita bruta. Então, assim, o que motivou a exclusão desse período não foi a decisão, até eu coloquei aqui, ademais, como já tratado, reitero que a decisão judicial estabeleceu o período referente aos recolhimentos entre outubro de 88 a novembro de 95. Por este motivo, deve ser mantida a decisão recorrida, afastando o pedido para que sejam incluídos os pagamentos relativos aos fatos geradores 11 de 95 a 2 de 96. O que aconteceu? Aqui não foi incluído, não foi considerado, porque a decisão delimitou recolhimento ocorrido até novembro de 95. Ponto. Esse recolhimento, naquele momento, tinha ocorrido com relação ao fato gerador outubro de 95. E dali para frente, a fiscalização colocou que a contribuinte já passou a recolher já sobre o faturamento e não mais sobre a receita bruta. Por este motivo, não foi considerado, né, até fevereiro. E essa questão, se foi recolhido sobre faturamento ou receita bruta, ela não, em nenhum momento ela questionou, ela só questionou que tinha que ter sido considerado até fevereiro. Ok, pode seguir, Cíntia. A inclusão dos períodos de apuração em que verificou a pretensa insuficiência de pagamento, de acordo com a Lei Complementar 770, e a alegada necessidade de lançamento. Aqui ela argumentou que o período de apuração em que se verifica suposta insuficiência de pagamento em face da aplicação retroativa da Lei Complementar 770 não podem compor o cálculo do indébito da empresa, eis que, além de não haver qualquer condenação para o seu recolhimento, a sua exigência não pode prescindir de regular a constituição do crédito tributário de que trata o artigo 142. Aqui, para ser mais sucinta, estou aplicando a decisão, né, do STJ no RESP 1115-501 São Paulo, no sentido de que a apuração do indébito de PIS em face de reconhecimento das inconstitucionalidades dos decretos 24.4588, 24.4988, se enquadra na hipótese do artigo 144 do Código Tributário Nacional, não havendo necessidade de novo lançamento para o fim de se exigir o débito tributário nos moldes previstos pela Lei Complementar 770. Com isso, deve ser mantida a decisão recorrida neste ponto. Essa aqui é a aplicação do repetitivo, nesse sentido que prescinde de lançamento. E com relação à alegação de prazo decadencial, argumenta a recorrente que o fisco não pode exigir qualquer suposto saldo insuficiente de pagamento de PIS. Com base na Lei Complementar 770, eis que está extinto o seu direito pela decadência, aplicando o artigo 150, parágrafo 4 do Código Tributário Nacional. Com relação a este argumento, peço vênia para reproduzir os fundamentos da declaração de voto apresentada pela ilustre conselheira Maísa, de Sapton Delírios, no acordo 3402004345, pelo qual, por unanimidade de votos, esse colegiado, em anterior composição, afastou a decadência em situação análoga. Aqui, já tivemos decisões nesse sentido, de que, com efeito, o despacho decisório proferido afirma que considerou dos valores recolhidos pela contribuinte de conformidade com a planilha por ele próprio elaborada, resultando em diferença a cobrar em razão de uma divergência no índice de atualização utilizado no cálculo do crédito. Observa-se, portanto, que a apuração do valor indevido de PIS foi realizado pela fiscalização com fulcro na própria apuração. Esse julgado aqui, inclusive é de relatoria do Pedro, né, foi afastada a questão da decadência em razão da inconstitucionalidade dos decretos, da declaração de constitucionalidade, e a Maísa apresentou essa declaração de voto, né, e que eu estou seguindo na mesma linha. Pelas mesmas razões adotadas na declaração de voto acima reproduzida, faço o argumento de decadência invocado pela defesa, motivo pelo qual deve ser negado o provimento ao recurso voluntário neste ponto. Ante o exposto, conhecedor parcial provimento ao recurso voluntário para, deixa eu voltar lá, não, que eu anotei, só um minutinho, para. Esse ponto nós já votamos,
Exatamente. Resultado... É o recolhimento. Eu dou parcial provimento para que seja refeita a revisão dos cálculos, considerando como fato gerador a partir de julho de 88, tomando como base de cálculo o faturamento do sexto mês anterior, ou seja, janeiro de 88. Ok, essa parte nós votamos. Então, agora a gente vai votar as partes que a relatora negou o provimento ao recurso. Pois não, Lara? Não, eu tenho uma dúvida aqui. Essa parte que está decadente, que a discussão da decadência nesse último ponto, diz respeito àquela dedução que ele faz do... Porque, na verdade, quando tem a declaração de inconstitucionalidade, normalmente se pega o valor efetivamente devido, né? O valor pago com DARF, daquelas receitas operacionais, deduz do valor efetivamente devido pelas 770, né? Aí aquele crédito residual, mês a mês, é que somado é que vai formar o crédito dele, que ele vai usar depois na deconta, certo? Então, a discussão é que tem meses, vê se eu estou certa, não sei se, porque eu não analisei com tanto detalhe assim, né? O processo é da relatoria da Cintia. Então, nos meses em que deu negativo, que vai ter meses, pode acontecer de o valor pago menos o valor devido, então o valor pago foi inferior ao valor devido. Aí, nesse caso, vai sobrar um débito para o contribuinte, tá certo? Naquele período, não é isso? É esse valor que está discutindo, que foi decaído? Exatamente. É esse valor? É. Então, nesse ponto aí, eu concordo com essa decadência, porque eu já vi muito trabalho de colega que pega o saldo do mês anterior de crédito e abate esse débito. Eu sou contra esse procedimento, entendeu? Porque você tem que fazer, porque você faz mês a mês, vai deduzindo o DARF do valor devido, aí vai sobrar crédito. Crédito mês de janeiro, crédito mês de janeiro. Em março, você vê que ele pode não ter pagado, ou existiu um débito, sobrou um débito menor, comparando um com o outro, na verdade, se descobriu lá nos cálculos, o que ele fez foi pagar menor. Aí você pega o crédito de janeiro para deduzir o débito de março, de 1988, de 1989, eu sou contra, porque eu considero que esse débito está decaído. Entendeu? Eu sou contra esse procedimento. E, às vezes, alguns colegas da fiscalização, eu já vi fazendo isso. Mas eu sou contra porque eu considero que o débito aí está decaído. Por quê? O crédito não está decaído, porque como é contribuição, não está prescrito, porque o direito de repetição não morreu ainda, porque ele é decenal. Mas o direito de cobrança do débito, sim, porque é quinquenal. Então, a gente se depara com essa situação, entendeu? Tem determinado demonstrativo que o contribuinte tem 10 anos atrás de crédito, porém, a Fazenda não tem mais 10 anos para cobrar o débito. Ela só tem 5 anos. Ela não é beneficiada pelaquela decisão do STJ de 5 mais 5 anos. Entendeu? Então, nesse ponto aí, eu sou contra, eu acho que esses períodos em que o valor pago foi a menor do que o devido, no meu entendimento, está decadente, estaria decadente. Mas será que aconteceu essa situação no processo mesmo? Essa questão, aconteceu essa situação no processo? O lançamento foi considerado, até está retratado aqui no voto, o valor foi considerado como insuficiente na apuração da decisão judicial, no levantamento. Alguns valores foram considerados como insuficientes no recolhimento. E aí, o que eles fizeram? Eles consideraram crédito, débito, e é o que ela está discutindo. Esses débitos, primeiro ela discute, esses débitos tinham que ter sido lançados por autos de infração, né? Que foi afastado pelo precedente. E aí ela falou, mesmo que não independente disso, decaiu, porque considerando a data do pagamento. Ele não pode fazer, se ele tivesse que lançar, ele ia poder lançar, ele não ia poder lançar. Agora, se não tivesse decaído, aí sim, aí ele poderia fazer imputação, que aí é
crédito líquido. Acho que o direito é líquido. Então, aí ele poderia fazer a imputação. Não, entendeu? Mas como é que ele vai extinguir um débito que já foi extinto pela decadência? Então, mas aí... Para pensar. Mas se prescinde de lançamento, né? Como foi julgado agora no item anterior, aplicando o repetitivo. Como que vai considerar essa decadência? Na apuração. Era com esse item anterior aí, porque eu não entendi bem também a questão do lançamento. Como que aplica esse repetitivo? Vamos por partes, então, gente, já que complicou a questão que a conselheira está afastando. Primeiro é a inclusão dos pagamentos relativos a fatos geradores de 11 de 95 a 2 de 96. Esse é o item 2.2 do voto dela. A relatora afastou isso. Né? Manteve o lançamento. Então, nesse ponto, Pedro, como vota? Acompanho a relatora. Tá, Renan? Relatora. Renata? Acompanho. Lara? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Sim, deixa eu ver se eu estou certa com relação a esse ponto. De repente, a discussão virou receita versus faturamento. É isso, e daí não tem nada a ver com a decisão judicial que ele tem, e daí por isso que não foi dado? Não, de repente a fiscalização na apuração, na liquidação da decisão judicial, ela fez fez o cálculo e naqueles períodos em que ela considerou ausência de recolhimento, ela automaticamente, ela compensou, por isso que colocou lá que sobrou o saldo credor de 144 mil. O que você fica falando no voto, de que onde se grifou aqui na página 11, de acordo com as informações, foi recalculado o crédito, assim os débitos referentes a esse período, uma vez que a apuração já havia ocorrida sobre o faturamento e não mais sobre a receita bruta. Eu não entendi nada. Não. Assim. Desculpa, eu tô... Aí é o item 2. É isso que a gente está votando, não é o item 2? Exatamente, o item 2, 2.2. O item 2. Que eu tô pensando aqui no lançamento, possibilidade de lançamento, desculpa. O que acontece? A fiscalização, ela considerou que, a partir dessa data, aqui novembro de 95, ela já começou a apurar sobre faturamento e não sobre receita bruta. Então, esse período já não estava cobertado pela decisão judicial, uma vez que a inconstitucionalidade dos decretos era com relação à receita bruta. Ponto. Então, se já não havia o recolhimento... Desculpa, só para a gente conseguir conversar. A constitucionalidade dos decretos que a gente estava conversando até agora era a questão de qual que era a base apurável, que é a questão da semestralidade, que não tem nada a ver com receita versus faturamento. Por isso Thaís, me desculpa, Thaís, nesse caso é a questão do momento. A partir desse período, 11 de 95, já tinha MP 12 de 95. Isso. Já tratava da matéria. Então, isso, não tem mais semestralidade, acabou. Aí não aplicava mais a 770. Isso. A partir de novembro já aplicava esse novo regramento. Isso. Por isso que esse período exclui isso. Né? E, inclusive, eles fizeram pagamento já sob o Código de PIS faturamento. Isso, outro código. Na decisão. Porque o pagamento de PIS decreto, aquele decreto inconstitucional, o código é 3885. E aí eles já estavam fazendo no faturamento. Então não tem nada para devolver. Tá. Isso, ele já estava pagando certinho. O que aconteceu, Thaís? Porque afinal é um pedido de restituição e daí aqui já está regravado. Pronto, já entendi, Cíntia. A decisão judicial é sobre a inconstitucionalidade do decreto. Ponto. Okay. E tem que ser recolhido na forma da semestralidade da Lei Complementar 770. Ponto. Ele recolheu dessa maneira até outubro de 95. Ponto. A partir dali, ele já entrou no faturamento. Perfeito, Cíntia. Vamos lá que a gente está muito aqui, a gente ainda tem bastante coisa ainda hoje. Então, acompanhe, eu também acompanho. Então, nesse caso, está negado o provimento do jeito que a relatora colocou. Agora, a gente vai para o item 2.3, que é
a necessidade de lançamento, né, com relação aos valores compensados. É isso que a conselheira relatora está afastando. Não precisa de ter auto de infração, e aí ela está aplicando o RESP. O RESP e tal, exatamente. Não precisa de auto de infração para constituir esse crédito tributário. RESP 1115, 501. Exatamente. Então, e ele não está falando sobre revisão de lançamento e a questão da data da legislação aplicável, porque eu falo 144 de CTN. Eu estou achando que esse repetitivo não é sobre isso só. Não estou falando que tem que ter lançamento, mas que não, esse repetitivo não é sobre isso. Não, o repetitivo ele trata sobre, aqui até destaquei, não se cuida de correção de equívoco, uma vez que o ato de formalização do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação, encampado por desnecessário ato administrativo de lançamento, precedeu a declaração incidental da inconstitucionalidade formal das normas que alteraram o critério quantitativo da regra matriz de incidência tributária, ponto. O caso em análise é mal dossiê ao disposto no artigo 144, uma vez que a autoridade administrativa procedeu ao lançamento do crédito tributário formalizado pelo contribuinte, utilizando da base de cálculo estipulada no decreto, posteriormente declarado inconstitucional. Então, aqui não é isso, aqui é um pedido de restituição. Aqui não é autolançamento, não é. Eu acho que tem uma súmula CARF que resolve isso, não tem, presidente, na verdade? Uma súmula CARF agora falando que não tem que ter essa discussão de que nos pedidos de ressarcimento pode ser cobrado o débito, independentemente de lançamento? Eu posso soltar aqui. Só um segundinho. Pode entrar. Presidente, vou ter que parar para atender a bebê aqui. Ok. Desculpa, tá num horário ruim, mas... E a gente tem muita coisa ainda para ver. Então, vamos lá, vamos dar um intervalo, a gente refresca a cabeça, que realmente ficou muito confuso tudo. Uhum. E mas eu acho que tem essa súmula. Até às 17 horas a gente retorna, mas a gente ainda faltam, além desse, mais 5 processos, não sei a complexidade dos processos. Eu vi que o da Thaís aqui é 25 horas, então não deve ser uma coisa muito simples, né? Então, a gente retorna às 17 horas, é claro, dependendo da Thaís, óbvio, né? Então a gente dá uma parada. Não dá tempo. Dá tempo, né? Então, obrigada, ótimo. Desculpa. Eu peço para o apoio dar uma interrupção na gravação. Ok, presidente.